Marcos Aurelius se comprometeu em levar uma vida virtuosa adotando preceitos do passado. Em contraposição a diversos governantes do Império Romano, ele não se rendeu às inúmeras falhas que buscassem o seu prazer, como embriagar-se com vinho e presenciar espetáculos brutais no Coliseu. A maior parte das situações que emergem de nossas próprias ações não estão dentro da esfera de nosso controle. Isso implica que não precisamos necessariamente nos isolar do mundo. Pelo contrário, os adeptos do estoicismo sustentam que devemos adotar uma perspectiva realista a respeito de nossa influência limitada sobre tais situações. Eles argumentaram que nos sobrecarregamos de maneira desnecessária quando não distinguimos claramente entre o que está e o que não está ao nosso alcance. Quando a vida se torna dolorosa, isso muitas vezes ocorre porque investimos energia emocional em elementos sobre os quais não temos controle. Contudo, se conseguirmos liberar nossa preocupação em relação a fatores externos, podemos reduzir o poder que eles exercem sobre nós, alcançando assim uma forma de serenidade, algo que Marcos Aurelius conseguiu graças à sua capacidade de se manter imperturbável diante de eventos que escapavam de seu controle. Essa habilidade o capacitou a enfrentar as numerosas responsabilidades e desafios que surgiram em sua jornada como imperador. Isso lhe permitiu focar na tarefa que ele acreditava ter sido designada pelos deuses, em concordância com as visões de Epíteto. Essa liberdade de não ser afetada por forças externas pode ser traduzida como meio de direcionar nossa atenção para objetivos que possuem significado real. Além disso, pode representar um caminho em direção à satisfação pessoal, uma existência desprovida de inquietações, especialmente durante os momentos em que a vida se apresenta desafiadora, levanta a questão de quais elementos merecem nossa atenção. A interpretação filosófica de Marcos Aurelius, apresentada em suas meditações, concentra-se em adotar uma atitude menos preocupada em relação aos aspectos que carecem de valor genuíno. O antigo imperador romano enfatiza constantemente a distinção entre passado, presente e futuro. Nesse contexto, ele oferece compreensões importantes sobre como frequentemente nos preocupamos com objetos sem relevância. Para fornecer mais clareza e organização, vamos começar pela abordagem no futuro. Como Sêneca já é curioso, muitas vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade concreta. Isso implica que grande parte do nosso sofrimento tem origem em nossos pensamentos sobre o futuro. Nossas mentes tendem a divagar descontroladamente ao criar inúmeras possibilidades do que poderia ocorrer. No entanto, a maioria dessas conjecturas raramente conseguimos prever com antecedência todas as maneiras possíveis de lidar com os resultados futuros. Muitas vezes, nos sentimos inquietos diante da incerteza sobre como as coisas vão se refletir em nossas vidas ou como o futuro irá se desenhar. Em certos casos, as decisões são desdobradas conforme antecipamos, mas em muitos outros benefícios somos pegos de surpresa pelo destino, que nos confrontam com situações que não pensamos ter previstas. Esses eventos podem ser melhores ou piores do que imaginávamos. Por exemplo, pensamos ter investido anos de preparação para uma transferência tranquila, apenas para descobrir que ela não chega a se concretizar, mesmo após todos os esforços iniciais. Quando somos confrontados com um diagnóstico de câncer terminal que nos oferece apenas alguns meses de vida, a possibilidade de tais eventos abala nossa tranquilidade. Isso nos leva a uma preocupação constante, ponderando tanto o melhor quanto o pior cenário. E se ocorrer uma terceira guerra mundial? E se eu perder toda a minha fortuna de maneira devastadora? Embora esses estágios estejam dentro das possibilidades, não deveríamos ficar ansiosos em relação a eles com antecedência, conforme sugerido por Sêneca. A ansiedade pelo futuro surge porque dedicamos pensamentos a ele, mesmo que ele não exista além das fronteiras de nossas mentes. Se você está enfrentando uma doença letal que ameaça sua existência, impedindo-o de viver o presente e aproveitar cada momento valioso, é fundamental erguer-se. Mantenha sua cabeça erguida, independente das situações que você enfrentar, seja um desafio pessoal ou uma situação de profundo significado em sua vida. Vista-se da melhor forma e parte para criar instantes que perdurarão mesmo após sua partida, como orientava Marcos Aurelius. Foi escrito que o peso que nos oprime não é o do porvir, mas sim o do próprio instante. Não é o futuro em si que nos causa dor, mas sim como reagimos ao presente.
A aflição do futuro acontece de maneira intrigante no cenário presente. Não é o futuro se desdobrando no presente, no instante em que o experienciamos, mas já está lá. Quando nos preocupamos em excesso com os acontecimentos que estão por vir, a vida gradativamente começa a se tornar penosa à medida que padecemos em nossa imaginação. Permitir que esses eventos futuros governem nosso presente resulta em uma aflição progressiva. A respeito de preocupações excessivas com o futuro, é interessante observar as palavras de Marcos Aurelius. Nunca deixeis o futuro perturbar-te. Tu o conhecerás, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje te preparam contra as adversidades. Ele enfatizou a importância do presente, destacando que se ele pudesse enfrentar o momento atual, também teria capacidade de encarar o que o futuro reservava. Ele aconselhou a evitar imaginar todos os desdobramentos que poderiam ocorrer, mas sim direcionar sua energia para lidar com a realidade do presente. Ao focar suas atenções no momento presente, ele buscará sua própria resiliência e capacidade de suportar, levando-o a questionar por que não seria capaz de lidar com os desafios que ainda estavam por vir. Essa mentalidade se assemelha ao conceito de uma atitude mais robusta em relação ao destino, impulsionada pela descoberta de que, se for possível enfrentar o presente, então a capacidade de enfrentar o futuro também é essencial. Ele nutria uma atitude fundada na confiança, acreditando que se fosse capaz de suportar, então estaria equipado para lidar com o que quer que viesse em sua direção no futuro. Ele constantemente se registrava para não gastar seu tempo imaginando cenários inesperados, mas para focar em como ele poderia administrar de forma eficaz a situação presente em que se encontrasse. Naquele exato momento, ao adotar essa abordagem, ele teve a percepção de sua capacidade de suportar a situação presente. A partir desse entendimento, surgiu a indagação: se ele conseguisse enfrentar o presente, por que não estaria apto a enfrentar o que ainda estava por vir? Refletindo sobre o passado, Marcos Aurelius alcançou a rapidez com que a existência transcorreu, desaparecendo no vasto domínio inatingível. O passado se assemelha ao futuro, pois ambos estão além do nosso controle. O que já ocorreu não pode ser modificado, a menos que concebamos uma máquina do tempo, o que é impraticável. Ele afirmou que o homem vive unicamente no presente, nesse breve momento fugaz. Tudo mais está no espectro de ter acontecido e se foi ou então ainda não foi revelado. Por conseguinte, ele nos incentivou a considerar o passado como algo indiferente e cuidadoso de significado no presente. Isso não significa que os eventos passados não influenciam o presente, nem que possamos aprender com eles. A questão reside no fato de que não podemos manipular o passado, pois escapa do nosso alcance. Com frequência, nossas lembranças do passado são obscuras, tornando difícil determinar com precisão o que aconteceu. Confiar nessas memórias é um desafio, dada a sua natureza volátil. Diferentes perspectivas pessoais e variados pontos de vista lançam uma sombra sobre o passado, tornando-o não apenas inacessível, mas também diluindo as exceções de nossas memórias sobre ele. Ainda assim, continuamos a dedicar uma parcela específica de nossa preocupação aos eventos passados, frequentemente repassando-os em nossas mentes e revivendo a dor que causaram. Alguns podem acreditar que, ao refletir sobre o passado, possuem algum controle sobre ele, superando assim seus arrependimentos. Contudo, isso se prova uma ilusão, visto que o passado já se foi e estamos apenas lidando com pensamentos sobre algo que se esvaiu e não pode ser resgatado. Muitos preferem o desejo de ter agido de forma diferente, mas anseiam pelo impossível. Tais pensamentos acrescentam um pouco, uma vez que despertam desejos que nunca se materializarão. Ao invés de centralizar a atenção nos próprios eventos passados, Marcos Aurelius optou por se concentrar em sua resposta a eles. Não podemos exercer controle sobre os eventos passados, e essa provavelmente não teria sido uma possibilidade mesmo quando ocorreu no passado. No entanto, temos domínio sobre como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como uma série de situações infelizes, como uma infância desafiadora, o desaparecimento de amizades ou empreendimentos mal-sucedidos. No entanto, para Marcos Aurelius, a natureza desses acontecimentos não era tão crucial. O que importava era a forma como ele os enfrentava. Ele afirmou, diante dos acontecimentos reais, se os víssemos como infortúnios, eles não teriam o poder de nos machucar.
Se nós percebemos como infortúnios, podemos questionar se é realmente possível rotular algo como tal, a menos que contrarie a natureza humana. Podemos afirmar que algo é um infortúnio somente quando não vai de encontro à essência da humanidade e tampouco interfere naquilo que consideramos ser a nossa vontade natural. O diagnóstico de câncer terminal, que ocorre apenas alguns meses de vida, traz consigo uma preocupação incessante. Consideramos constantemente não só o melhor que poderia acontecer, mas também o pior. E se eclodir uma terceira guerra mundial? E se perdermos todas as nossas economias de maneira drástica? Embora tais resultados sejam possíveis, indagamos se vale a pena nos angustiar com eles com antecedência, como Sêneca indicou. A inquietação em relação ao futuro surge porque dedicamos nossos pensamentos a ele, embora ele não exista além da nossa mente. Portanto, ele nos incentivou a encarar o passado como algo indiferente e destituído de sentido no presente. Não se trata de ocorrências passadas que não influenciam o presente, ou de ser impossível aprender com experiências anteriores. A questão é que não podemos mudar o passado, pois escapa do nosso alcance. Muitas vezes, nossas memórias do passado são vagas e verificar exatamente o que aconteceu é um desafio, dada a natureza nebulosa dessas lembranças. É frequentemente desafiador confiar em lembranças pessoais, perspectivas distintas e diferentes pontos de vista, o que faz com que o passado esteja além do nosso alcance e também provavelmente obscurece nossa memória. Ainda assim, persistimos em nos preocupar com acontecimentos passados, frequentemente repetindo em nossa mente e revivendo a dor que eles causaram. Assim, Marcos Aurélio encorajou a abordar o passado com indiferença e a não dar-lhe importância no presente. Isso não significa que o passado não influencie o presente ou que não possamos aprender com ele. A questão reside no fato de não podermos moldar o passado. Está além do nosso alcance. Frequentemente, nossas memórias do passado são nebulosas e verificamos exatamente o que aconteceu é uma tarefa complexa. Devolva ao passado as incertezas do futuro e viva o presente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei. Até o próximo vídeo.